Existe uma traição na sua vida que está bloqueando bilhões em bênçãos, e você nem sabe. Escuta isso. Os milionários do reino não ficam ricos por acaso. Eles descobriram o protocolo oculto em Getsêmani. Aquele jardim sangrento onde Judas vendeu Jesus por 30 moedas? Não foi apenas uma história. Foi o código que desbloqueia a prosperidade sobrenatural. E hoje, você vai descobrir por que perdoar a pessoa que te destruiu é o investimento mais lucrativo da sua vida. Tem feridas que nunca sangram, mas gritam pela sua alma toda vez que você lembra. Foi um sussurro pelas costas. Uma traição de alguém que segurou sua mão em oração. Um golpe que não atingiu seu corpo, mas estraçalhou a confiança sagrada que você carregava. Talvez tenha sido um pai que abandonou. Um amigo que virou gelo. Um cônjuge que foi embora. Um irmão em Cristo que julgou suas cicatrizes sem conhecer sua história. Aqui está a pergunta que o Espírito coloca diante de você agora. O que você faz com essa dor? Porque escuta, sua alma não foi feita só para adoração. Ela foi construída para a batalha. E o campo de guerra mais feroz que você vai enfrentar não é contra o diabo rugindo lá fora. É contra a amargura fervendo aqui dentro. Amargura contra quem te machucou. Sim, estou falando com você, o maltratado, o usado, o incompreendido. Você não mereceu. Não pediu. Mas veio. E agora está sentado no seu peito como uma pedra. Dificultando respirar. Dificultando perdoar. Dificultando avançar. Mas eu vim declarar algo que pode explodir sua prisão espiritual. Marca de cruz, sua cura nunca virá através da vingança. Marca de cruz, seu destino nunca será desbloqueado através do ódio. Marca de cruz, seu chamado nunca vai subir se você ainda está acorrentado a quem te machucou. Deixa eu te mostrar algo que os 1% prósperos descobriram em Getsêmani. Judas não era romano. Não era estranho. Ele era discípulo. Amigo. Um homem que dividiu o pão, ouviu os sermões. E vendeu o Salvador por 30 moedas de prata. Um preço tão barato que insulta a profundidade da dor. Mas Jesus não amaldiçoou ele. Não o expôs perante a multidão. Não revidou. Ele olhou nos olhos de Judas e disse: Amigo, faça o que você veio fazer. Mateus 26:50. Jesus chamou ele de amigo mesmo na traição. Isso não é fraqueza. Isso é poder divino. E esse poder, o poder de Cristo, é o que está sendo oferecido para você agora mesmo. Mas tem um erro fatal que 99% das pessoas cometem quando tentam perdoar. Um erro que sela o cálice da sua prosperidade ao invés de abri-lo. Se você não descobrir qual é esse erro nos próximos 3 minutos, sua prisão financeira e espiritual continuará para sempre. O erro fatal? Você está tentando perdoar com força humana, e isso está selando sua miséria. Você viu Jesus olhar para a traição e chamar de amigo. Mas aqui está o que os pregadores nunca te contam. Esse não foi um momento de fraqueza passiva, foi uma arma espiritual de destruição em massa contra o inferno. E hoje, eu vou te entregar os 4 protocolos divinos que os milionários do reino usam para transformar dor em poder. Mas aviso, isso vai queimar sua carne religiosa. Protocolo 1. Encare a ferida sem alimentá-la. Escuta isso com atenção. Perdão real começa com honestidade brutal. Jesus em Getsêmani não escondeu nada. Ele disse: minha alma está oprimida de tristeza até a morte. Mateus 26:38. Ele nomeou a angústia. Chorou. Levou ao Pai. Você não pode curar o que você nega. Pare de mascarar a dor com clichês religiosos tipo: ah, tá tudo bem, já perdoei. Não. Não tá tudo bem. Eles te machucaram. A dor é real. Mas aqui está o segredo. Leve para a cruz, não para o tribunal da opinião pública. Não para fofoca. Não para retaliação. Para a cruz, onde toda ferida encontra o curador ferido. Quando você traz sua dor para a presença dele, você arranca o poder dela de te envenenar. Você sangra diante de Deus, para não sangrar nos outros. Protocolo 2.
Recuse-se a carregar o veneno deles para o seu futuro. Alguns de vocês estão presos num passado que Deus já deixou para trás. Por quê? Porque você está arrastando o cadáver da traição para todo lugar que vai. Mas escuta no espírito. A pessoa que te machucou não decide seu futuro, a menos que você dê as chaves para ela. Amargura é tipo você se algemar a pessoa que te feriu e dizer, eu vou onde você me levar. Essa não é sua porção, amado. Olha para José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos. Caluniado pela esposa de Potifar. Esquecido numa cela de prisão. Mas quando finalmente encarou os homens que o traíram, ele não disse, agora é minha vez de fazer vocês sofrerem. Ele disse, vocês planejaram o mal, mas Deus planejou para o bem. Gênesis 52:20. Fogo. Esse versículo é fogo santo. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai usar para libertar nações. Mas somente se você soltar o que eles fizeram e agarrar o que Deus está fazendo. Você não pode andar em amargura e bênção ao mesmo tempo. Uma cancela a outra. Você precisa escolher. Protocolo 3. Ore por eles como se sua liberdade dependesse disso. Por que depende? Jesus não apenas disse, ame seus inimigos. Ele disse, orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Por quê? Porque quando você ora por quem te machucou, você não está desculpando eles. Você está exercitando a amargura para fora da sua alma. Oração não é sobre torná-los pessoas melhores. É sobre tornar você uma pessoa mais livre. E deixe eu ser claro, esse tipo de oração não é fácil. É guerra. Vai parecer antinatural. Vai queimar seu orgulho. Mas vai purificar seu espírito. Quando você vai diante do Pai e diz, Senhor, eu odeio o que eles fizeram, mas me recuso a odiá-los. Eu os abençoo em teu nome. O céu invade sua ferida. E toda vez que você fala a bênção onde o inimigo quer que você fale maldição, você declara que o amor venceu. Protocolo 4. Suba mais alto através da graça radical. Graça não é passiva. Graça é poder. É a força sobrenatural para andar onde o mundo não consegue andar. Quando Jesus pendurado naquela cruz, corpo dilacerado, amigos dispersos, inimigos rindo, ele não disse, vocês vão se arrepender. Ele disse, Pai, perdoa-os. Porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Fogo. Isso não é apenas um momento na escritura, é um estilo de vida. É um chamado. É seu convite. 2:50 menos 3 horas e cliffhanger explosivo. Eu sei que é caro. Perdão sempre é. Mas sabe o que também é caro? Falta de perdão. Ela te custa paz. Te custa alegria. Te custa intimidade com Deus. E aqui está o que ninguém te conta. Esses 4 protocolos, eles são inúteis se você não ativar a arma final. A arma que multiplica sua prosperidade por 1000%. É a mesma arma que fez José governar o Egito, Davi derrotar Golias, e Jesus ressuscitar dos mortos. E ela está escondida em Mateus 6:33. Existe uma frase na Bíblia que transforma perdão em fluxo financeiro ilimitado, e você passou por ela 1000 vezes sem ver. Você acabou de receber os 4 protocolos divinos de perdão. Você sabe como encarar a ferida. Como recusar o veneno. Como orar pela liberdade. Como subir pela graça. Mas existe um 5º elemento que os milionários do reino descobriram. Um princípio tão poderoso que quando José aplicou, ele governou o Egito. Quando Davi aplicou, ele matou o gigante. Quando Jesus aplicou, ele ressuscitou dos mortos. E hoje, você vai descobrir a arma que nenhum pregador de prosperidade te ensinou direito. Você já viu um homem procurar água no deserto? Lábios rachados. Garganta seca. Visão embaçada pelo calor, alma desesperada por algo que dá vida. Ele não pensa em ouro. Não pensa em fama. Nem em orgulho. Ele pensa em uma coisa, água.
Por que no calor daquele deserto selvagem? Nada mais importa. Amigos, existe uma seca no mundo hoje. Não de água, mas de Deus. As almas dos homens estão ressecadas. E eles estão bebendo de cisternas quebradas que não retêm água. E em Mateus 6, Jesus dá a resposta. Não apenas para a sobrevivência, mas para a vida abundante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma sugestão. É uma prioridade divina. Um comando para reordenar sua alma. O código secreto, primeiro. O deserto da sua vida não vai florescer até que Deus seja primeiro. E deixe eu te fazer uma pergunta que vai expor sua alma. O que você está buscando? Porque todo homem está buscando alguma coisa. Você pode estar buscando sucesso, mas sucesso não pode te ressuscitar dos mortos. Você pode estar perseguindo conforto, mas conforto não pode lavar seus pecados. Você pode estar viciado em aplausos, mas elogio humano não pode te dar paz eterna. Escuta bem. Se sua vida está construída em qualquer coisa além de buscar Deus acima de tudo, você está construindo na areia. E quando os ventos vierem e as enchentes subirem, aquela casa vai cair. E grande será a queda dela. Jesus conhecia o coração dos homens. Ele sabia que seríamos tentados a perseguir o que podemos tocar, servir o que podemos contar, nos curvar diante do que nos faz sentir poderosos. Então em Mateus 6, ele alcança o coração dos nossos desejos e diz: parem de se preocupar com o que vão comer, beber ou vestir. Porque seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Mas busquem primeiro o reino. Não em segundo lugar. Não quando for conveniente. Não quando você estiver velho e cansado. Não quando terminar de construir seu império. Primeiro. E deixa eu te dizer, a ordem importa. Deus não vai ser sua sobra. Ele não vai ser seu plano B. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele exige o trono do seu coração, não um assento no canto. Quando Deus não é primeiro, Ele não está de forma alguma. O teste da prioridade. Buscar Deus primeiro não é só sobre oração de manhã. É sobre alinhar toda a sua vida com a vontade dEle. É sobre colocar os desejos dEle acima dos seus. A verdade dEle acima dos seus sentimentos. O propósito dEle acima dos seus planos. Mas por que a gente luta tanto para buscar Deus acima de tudo? Porque lá no fundo, acreditamos na mentira da serpente. Que alguma outra coisa vai satisfazer mais. Que podemos ser nossos próprios deuses. Que se não assumirmos o controle, seremos deixados para trás. Então buscamos riqueza para nos sentir seguros. Buscamos relacionamentos para nos sentir amados. Buscamos conquistas para nos sentir importantes. Mas, quando você busca essas coisas acima de Deus, você sempre vai sentir que algo está faltando. Porque você está alimentando sua alma com coisas que não podem nutri-la. Quantas noites você deitou a cabeça no travesseiro com uma agenda cheia, mas um espírito vazio? Você fez tudo, mas buscou Ele? Porque aqui está o segredo que detona toda a teologia de prosperidade barata. Quando você busca primeiro o reino, tudo o resto encontra seu lugar certo. Paz flui como rio. Alegria brota como nascente. Força sobe como alvorada. E a prosperidade? Ela não te persegue porque você manipulou. Ela te persegue porque você se alinhou. Mas tem uma última peça do quebra-cabeça. Uma ativação final que sela o decreto e libera o transbordamento. E se você perder essa ativação, tudo o que você aprendeu até agora será inútil. Existe um decreto que sela tudo o que você aprendeu, e se você não falar isso agora, o cálice fecha para sempre. Você descobriu a traição que libera bilhões. Você recebeu os 4 protocolos divinos de perdão. Você destravou a arma oculta de Mateus 6:33. Mas conhecimento sem ativação é apenas informação que condena. E hoje, agora, neste momento sagrado,
Você vai receber a ativação que transforma tudo o que você ouviu em decreto eterno. Mas eu preciso que você preste atenção como se sua eternidade dependesse disso. Por que depende? O princípio da ressurreição. Deixa eu te mostrar algo que vai explodir sua teologia. A cruz de Jesus Cristo não é apenas um lugar de sofrimento. É o portal sagrado onde sofrimento se transforma em glória. Onde feridas se tornam maravilhas. Onde traição se torna avanço. Você não sabia? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos agora vive em você. Romanos 8:11. Você tem o poder de ficar em pé onde outros caíram. Você tem a graça de amar onde outros amaldiçoam. Você tem o espírito de perdoar onde a carne grita por vingança. E isso não é fraqueza. É guerra espiritual. É o amor violento do reino de Deus. Derrubando fortalezas. Desarmando demônios. Sacudindo as portas do inferno. Toda vez que você abençoa ao invés de quebrar, o céu é ampliado. Toda vez que você escolhe misericórdia ao invés de malícia, anjos regozijam. Toda vez que você chora diante do trono ao invés de guerrear na carne, você declara a todo poder e principado que o sangue de Jesus ainda fala uma palavra melhor. A pergunta que muda tudo. Então eu te pergunto agora. Não como pregador, mas como irmão. Como irmã. Como guerreiro nas trincheiras ao seu lado. Você vai soltar? Você finalmente vai deixar aos pés de Jesus? Aquela ofensa que envenenou sua paz. Aquela traição que ainda sangra na noite. Aquele nome que faz seu peito apertar de raiva. Você vai deixar na cruz onde justiça e misericórdia se beijaram, e vai embora livre? Porque aqui está a verdade. Você não pode carregar poder de ressurreição enquanto arrasta um caixão de ressentimento. Você não pode andar em vinho novo com odres velhos esticados pela amargura. Você não pode ser um conduíte de cura enquanto se agarra a um histórico de dor. Mas, se você render, verdadeiramente, completamente, permanentemente, você não será apenas curado. Você se tornará um curador. O decreto final. E quando você fizer isso, quando escolher o caminho mais alto, quando sair da prisão que você construiu com sua própria falta de perdão, você ouvirá o sussurro de Deus novamente. Aquela voz ainda pequena vai trovejar através da sua alma com uma clareza que você esqueceu que existia. E ela dirá: agora eu posso confiar mais a você. Mais paz. Mais propósito. Mais poder. Mais de mim. Então levante. Não em reação ao que eles fizeram, mas em resposta ao que ele fez. Levante não para provar que eles estavam errados, mas para provar que Deus estava certo. Que seu espírito em você é maior que as feridas sobre você. Levante não por vingança, mas por vitória. Porque você nunca foi feito para ser amarrado. Você nunca foi feito para ser amargo. Você foi feito para arder com a glória do Deus vivo. Agora vá. Ande no fogo do perdão. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Sirva como se nunca tivesse sido traído. Pregue como se o céu estivesse assistindo. Porque está. Que as correntes caiam. Que os corações amoleçam. Que o céu se abra. Você é livre. Você é perdoado. Você é chamado. Você é escolhido. Para um tempo como este. Agora é sua vez. Se você sentiu o fogo de Deus nesta palavra. Se você está pronto para ativar o decreto de transbordamento. Dedo indicador apontando para baixo, digite nos comentários agora. Meu cálice transborda. Esse é seu código de ativação. Esse é seu decreto profético. Esse é o momento onde tudo muda. E se você quer que eu ore especificamente pelo seu nome e sua situação, comenta abaixo: meu cálice transborda mais seu nome. E eu vou decretar sobre você paz que excede entendimento, alegria indizível, amor inabalável, e uma coroa de vida que nenhum ladrão pode roubar. Agora levante, filho de Deus.
Agora levante, filha do rei. Seu tempo chegou. O passado não te define mais. Deus está escrevendo agora.